Sabe que Deus não muda? Sabe por quê? Porque Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Querido, você pode fugir para o lugar mais distante nesse planeta. Você pode até ir para Marte. Mas Deus vai te encontrar lá. Amém. E Ele não vai mudar de ideia só porque você fez uma viagem. O chamado dele continua sendo o mesmo e não muda nunca. É por isso que é melhor a gente se conformar. Porque é interessante que na história de Jonas, você percebe que ele estava miserável o tempo todo, enquanto ele fugia do chamado. Quem sugeriu que ele fosse jogado do barco não foram os caras, não. Foi ele. Ele queria morrer, ele estava no fundo do poço. Por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus é uma vida miserável. Não presta, gente. O seu chamado é esse, e você insiste em ser isso, insiste em ser aquilo, para quê? Está querendo provar o quê? Está querendo ganhar o quê com isso? Se o melhor de Deus está logo ali. Eu lembro quando eu vim num visto de turista, e eu tinha 6 meses de duração aqui. Depois eu tinha que sair do país por 6 meses para depois voltar. Mas eu também queria ficar ilegal, não queria ter nenhum problema, aí eu saí. E eu fiquei lá, e minha mãe, como ela celebrou, ela disse: "Oh, meu filho, você está aqui, eu estou tão feliz", e eu triste. Uma cara de prejuízo. Parecia que eu estava fora do meu ambiente, um peixe fora da água. E todo dia eu acordava triste, eu não queria estar lá. Agora pense como Deus trabalha. Eu, um gringo americano, nasci lá, mas não queria estar lá de jeito nenhum. E Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Nunca imaginei ouvir ela dizer isso. Ela olhou para mim e disse: "Filha, eu estou tão feliz que você está aqui. Mas se é para ficar desse jeito, eu prefiro que você volte." Eu disse: "Oh, glória, Deus está trabalhando." Eu sei que eu acabei ficando apenas 17 dias. Voltei ao Brasil. Cheguei. Um sorriso de Gênesis até Apocalipse, vibrando por dentro, cheio de alegria. Cheguei no aeroporto de Recife e um cearense veio me buscar para me levar lá em Campina Grande, né? Aí quando ele veio, ele ajudou com as malas e ele levou para o carro e me ajeitou lá. E toda vez ele olhando para mim assim, perplexo. Observando, olhando. Passou um tempo assim, finalmente ele não aguentou mais. Ele disse: "Rapaz, um americano vindo dos Estados Unidos para Campina Grande, na Paraíba, e fica alegre desse jeito, só Deus para fazer um negócio desse." E é Deus mesmo, queridos, porque eu vou dizer uma coisa para você: o melhor lugar no mundo não são as ilhas do Caribe, não. Não é Cancún, no México, naqueles resorts fantásticos. É no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor do que esse. Então existem reações diferentes que pessoas têm ao reconhecer o seu chamado. Primeiro é aceitar. Segundo é recuar. Terceiro é se precipitar. E um exemplo de alguém que fez isso foi Moisés. E Moisés é bem interessante porque esse cara, ele conseguiu recusar o chamado e se precipitar no chamado tudo ao mesmo tempo. Ele, quando Deus falou com ele ao princípio sobre o seu chamado, ele criou desculpas. E ele disse: "Mas eu não consigo falar direito. Eu não sou eloquente. Bote alguém, um plano B. Bote alguém para me substituir. Com certeza tem alguém melhor do que eu para esse negócio." Quantos de vocês sabem que Deus já sabia quais eram seus pontos fortes e quais eram seus pontos fracos quando Ele te chamou? Deus não se assustou
com os seus pontos fracos, quando ele diz, eita meu. Ele diz, olha, eu esqueci, eu chamei para isso, esqueci que tem esse defeito. E agora? O que eu vou fazer agora? Não. Deus não se surpreende, Ele conhece você de dentro para fora, de fora para dentro. Ele conhece todinho, melhor do que você se conhece. E Ele te chamou mesmo assim. E sabe, se Deus lhe chamou para algo, então é porque você pode fazê-lo. Mesmo que você mesmo se sente que não pode, você pode. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As pessoas precisam entender que há um tempo entre o reconhecimento do seu chamado e o desfrutamento do seu chamado. E por pessoas não entenderem esse princípio, esse aspecto do chamado, elas têm ficado frustradas, elas têm ficado com raiva, elas têm ficado com ciúmes. E aquele... ele foi promovido e eu não. E eu já tenho mais tempo aqui na igreja do que ele. Por que isso? Aí já começa a gerar... por que tudo isso? Por que todos esses sentimentos? Porque não entendeu que há um tempo entre o reconhecimento do seu chamado e a sua separação ou desfrutamento desse chamado. Eu quero que você veja comigo em Atos, capítulo 13... nós vamos ver um exemplo disso. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então a Bíblia diz que Saulo e Barnabé foram separados nesse dia. Agora, a partir do capítulo 14, você vai ver que pela primeira vez os dois foram chamados de apóstolos. Antes disso, isso nunca aconteceu. Mas depois dessa separação, agora direto, eles foram chamados de apóstolos. Então, o chamado no qual eles foram separados nesse dia foi justamente o chamado apostólico. E observe que a frase separai-me está no presente, enquanto a frase tenho chamado está no passado. Ele disse, o Espírito Santo disse: separai para mim Saulo e Barnabé no presente para a obra que eu já os tenho chamado no passado. Isso era uma coisa já estabelecida no passado, o chamado deles como apóstolos. E Saulo e Barnabé já sabiam há algum tempo que tinha esse chamado apostólico, mas eles estavam esperando o tempo do Senhor para entrar nele. E depois disso, enquanto você está executando o chamado, vem a última fase, que é o cumprimento. Observe o que Paulo disse. Ele disse: olha, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. E eu cheguei no final. Eu cumpri o meu chamado. E porque eu fiz isso, há guardada para mim uma coroa de justiça. Mas vamos dar continuidade agora ao que ele diz. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Oh, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, que não tem apenas uma coroa da justiça lá no céu, não. Paulo não pegou a única que tinha. Ele disse: não, eu peguei, porque eu terminei a minha carreira, eu cumpri o meu chamado. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: essa coroa não é só para mim, mas é para todos aqueles que amam a sua vinda e que cumprem também o seu chamado. Quantos querem essa coroa?
Você quer mesmo? O próprio Paulo, ele explica nos versículos que antecedem e os versículos que seguem. Ele disse, deixando de ler a Bíblia, deixando de meditar na palavra, para a gente cumprir o nosso chamado, requer perseverança da nossa parte. Todos os dias, buscando a Deus, lendo, meditando as coisas básicas, e dia após dia a gente vai chegar lá, amém? Cada dia de sucesso vai nos chegar. Um dos grandes homens de Deus que a Bíblia registra foi Moisés. E uma das características que mais sobressaía na sua vida foi justamente a de fidelidade. Pois eu quero te encorajar a ser fiel como Moisés. E assim como ele desfrutou do chamado dele, você vai poder desfrutar do seu. Até o próximo programa. Sabia que a partir de agora você pode adquirir as mensagens da Igreja Verbo da Vida através do site? Pois então acesse agora mesmo verbodavida.com/Aracaju. É só clicar no banner Mensagens em MP3 e escolher a sua. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.